Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante, como é se locomover pelo mundo sem depender da visão. Vamos juntos desvendar as técnicas e as habilidades incríveis que permitem que pessoas com deficiência visual andem por aí com total segurança e independência. Para a gente começar, vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Pensa aí no seu quarto, na sua sala, um lugar que conhece bem. Agora, de olhos fechados. Como seria ir da porta até a janela? E para desviar daquela mesinha de centro? A grande questão é essa: como é que se enxerga o mundo sem usar os olhos? A resposta, olha, é uma verdadeira sinfonia dos outros sentidos. E para nossa conversa de hoje, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender o que significa ver sem a visão. Depois, a gente explora o kit de ferramentas sensoriais, aprende sobre as técnicas com guia, a navegação solo e, para fechar, como se mapeia um espaço completamente novo. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, ver sem a visão. Porque antes de sair falando das técnicas, a gente precisa entender a base de tudo isso. Existe uma arte e também muita ciência por trás da locomoção sem usar a visão. Sabe, tudo se resume a dois conceitos que são chave: orientação e mobilidade. Orientação é basicamente saber onde se está. E mobilidade é a capacidade de ir de um ponto A para um ponto B com segurança e eficiência. O mais importante aqui é entender que isso não é algo que nasce com a pessoa. Não, são habilidades que são aprendidas e muito aprimoradas. Agora sim, vamos para a segunda parte, o conjunto de ferramentas sensoriais. Quando a visão não é a principal fonte de informação, o cérebro faz uma coisa espetacular. Ele se adapta. Ele começa a turbinar os outros sentidos para construir um mapa mental super detalhado do mundo. E que ferramentas são essas? Bom, a gente está falando da audição, claro, do sistema áptico, que é o nosso tato ativo, da sinestesia, que é essa percepção do movimento do corpo, e também do olfato, do equilíbrio que vem do sistema vestibular e até da memória muscular. Juntos, tudo isso forma um kit de navegação poderosíssimo. E de todos esses sentidos, a audição é considerada o rei, sabe? Especialmente para pessoas com cegueira. É o principal sentido de longa distância, o único jeito de perceber a profundidade e o espaço ao redor. E não é uma compensação automática, não. É o resultado de um esforço constante para extrair cada pingo de informação que o som pode oferecer. Mas a audição vai muito, mas muito além de só ouvir. Ela se divide em habilidades super sofisticadas. Pensa na ecolocalização, que é quase um sonar humano usando o eco para detectar objetos, ou na localização sonora, para saber exatamente de onde vem o som do trânsito, por exemplo. Tem também a escuta seletiva, que ajuda a focar em um som importante no meio da bagunça, e a sombra sonora. Essa é incrível, que é usar a ausência de som para detectar um poste ou uma árvore. Além do som, o sistema áptico, o nosso tato ativo, é fundamental. Pensa na quantidade de informação que chega pelas mãos ou pelos pés sentindo a diferença do piso, sabe? Quando muda da grama para o asfalto. Isso, junto com a sinestesia, que é a sensibilidade de perceber os movimentos do próprio corpo, as inclinações, cria um verdadeiro mapa tátil do ambiente. Certo? Agora vamos para a terceira parte e ver como tudo isso se aplica na prática. Vamos começar com as técnicas que envolvem ajuda externa, em Caminhando Juntos, a técnica do guia vidente. A base de tudo é a posição correta. A pessoa com deficiência visual segura o braço do guia um pouquinho acima do cotovelo. E esse detalhe é genial, porque ao caminhar sempre meio passo atrás, ela consegue sentir na hora qualquer movimento do corpo do guia. Quando ele para, quando vira, quando desvia, é uma comunicação sem palavras. Tá, mas e quando o espaço aperta? Como é que se passa por uma porta ou por um corredor cheio de gente? Para isso, existe uma manobra bem específica. É bem simples. O guia sinaliza, movendo o braço para trás do corpo. A pessoa guiada entende o sinal, estica o próprio braço e fica exatamente atrás do guia. Vira uma fila indiana. É um ajuste super simples, mas que torna a passagem segura e muito eficiente. E para passar por portas, a participação é super ativa. Quando a porta se aproxima, o guia avisa. A pessoa entra na posição de passagem estreita, usa a mão que está livre para achar a porta, a maçaneta, e depois que passa ainda ajuda a fechar. É um verdadeiro trabalho em equipe. Agora, na nossa quarta parte, o papo é sobre independência. Vamos dar uma olhada nas técnicas de navegação solo, movendo-se com confiança. Em lugares que já são familiares, é totalmente possível se mover sem um guia ou bengala. Como? Usando o próprio corpo como um protetor.
Os braços e as mãos viram uma espécie de escudo contra um obstáculo que não estava ali, tipo uma gaveta que ficou aberta ou uma porta entreaberta. E para isso, existem basicamente duas posições. Para aquela gaveta aberta ou uma mesa baixa, se usa a proteção inferior com o braço esticado na altura da cintura. E para aquela porta que ficou entreaberta, aí é a proteção superior, com o antebraço na frente do rosto, protegendo a cabeça e o peito. E com isso a gente chega na nossa quinta e última parte, mapeando o seu mundo. Como é que se aprende a ler um cômodo completamente novo e criar um mapa mental super detalhado dele? O primeiro passo é o chamado método do perímetro. A pessoa define um ponto de referência, que geralmente é a porta, e a partir dali começa a seguir as paredes, uma por uma, usando o dorso da mão para sentir a superfície. Isso ajuda a estabelecer os limites e as principais coisas que tem no espaço. E o processo é exatamente esse que a imagem mostra. O caminho vai contornando o ambiente todo, identificando onde tem janelas, móveis, qual o tamanho do cômodo, até voltar para o ponto de partida. Ok, as bordas já estão mapeadas. Agora falta explorar o centro do lugar, né? É aí que entra o método dos cruzamentos, que serve para localizar e identificar o que tem no meio do caminho. Partindo de um ponto que já é conhecido na parede, a pessoa cruza o cômodo em linha reta até chegar do outro lado. E cada cruzamento desses revela objetos novos, um sofá, uma mesa, uma cadeira, que vão sendo adicionados no mapa mental, completando o desenho interno do espaço. Então, no fim das contas, o ponto central é este. Orientação e mobilidade são muito mais do que só um conjunto de técnicas. Elas são um caminho para a autoconfiança, para a liberdade e para uma vida completamente independente que permite explorar o mundo de um jeito rico e completo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Como seria o nosso mundo se a gente realmente prestasse atenção, mas com todos os nossos sentidos? Que detalhes, sons e texturas a gente acaba perdendo no nosso dia a dia tão apressado? Fica aí a pergunta.